Como todos devem saber, a gente se reúne uma vez por mês atualmente nessa sala e reunimos várias comemorações, vários festivais espirituais, religiosos que a organização SAI observa para comemorar de uma vez. Então, nesse mês de abril, nós tivemos a Páscoa cristã, a Páscoa judaica, Pesach, e também tivemos o fim do Ramadã. Né? De vez em quando, essas datas se juntam na mesma época, e é muito auspicioso. E também, no 24 de abril, a gente teve o Mahasamadhi, que foi o dia que Sai Baba deixou o corpo. Tá bom? Então eu vou pedir a todos que entoemos o Om 3 vezes. Então, deixa eu falar rapidinho do Mahasamadhi, né? O Samadhi é uma palavra que quer dizer... Samadhi é o estágio final da yoga, né? É a união com Deus, né? Então, a palavra é como se fosse, vamos lá, o Di vem de Buddhi, intelecto, inteligência, consciência, e o Sama é completo, é um prefixo, né? Que significa completude, inteireza, né? Então, o Samadhi é um estado de plena consciência, de consciência desperta, divina, né? E o Maha, a palavra Maha quer dizer grande, né? Grande Samadhi. O grande Samadhi é quando o ser iluminado que viveu entre nós se desprende do corpo. Ele passa a ser consciência pura, né? Esse é um atributo dos iluminados ou dos avatares, né? Na Índia, eles observam até esse respeito. Somente os seres iluminados, avatares, quando deixam seus corpos, são enterrados. O comum dos mortais, da tradição hindu, claro, são cremados, né? Então, só o corpo do iluminado, só o corpo do avatar merece descansar na Terra, né? Então Mahasamadhi significa isso. Eles comemoram a morte do iluminado, do mestre, do avatar. Por que eles comemoram? Como um sinal de respeito. É um agradecimento à lembrança da presença daquele ser iluminado na Terra, entre nós. Então, por isso, Mahasamadhi. O festival lá tem um outro nome. Não vale a pena a gente entrar no mérito desse nome, desse festival em si. Mas eles comemoram. Então, eu queria lembrar um pouquinho de como foi isso para nós, muitos de nós, né, que vivemos esse momento, que estávamos sabendo e convivendo dentro da organização SAI, com a passagem de Baba. Foi no dia 24 de abril de 2011. Né? Era um domingo de Páscoa. Eu recebi essa notícia em casa às 5 horas da manhã. E a gente, como naquela época o centro SAI era no 10º andar, e a gente tinha cerimônia todo domingo e iríamos fazer uma cerimônia de Páscoa. Tínhamos todo um roteiro já ensaiado de imagens para Jesus. Tinha uma cerimônia de Páscoa montada. Diante dessa notícia, a gente guardou a cerimônia de Páscoa, fomos fazer só no Natal, no ano seguinte, e resgatamos a última cerimônia que a gente tinha feito para Sai Baba, pelo aniversário, em 2010. Era uma cerimônia, inclusive, foi a única que a última, né? Talvez umas poucas que a gente gravou e transformou num CD. Foi uma cerimônia muito bonita e foi uma grande emoção. E a gente viveu, como talvez todos, ou a maioria dos devotos simples, né, de Swami, a gente viveu, né, um momento de enevoado, né, difícil, muito difícil,
para cada um nível de dificuldade. E com o tempo a gente foi... como é que eu posso dizer? Quando você perde um ente querido, né, alguns de nós já devem ter sofrido essa perda, sempre tem um período de luto, com vários sentimentos e tal, até que entra numa normalidade nova. No caso de Baba, a gente teve oportunidade, e tem oportunidade continuamente, de renovar esse contato, né? Ele mesmo, já nos últimos tempos de vida no corpo dele, ele vinha dizendo: olha, eu não sou esse corpo, eu estou em cada um de vocês, eu sou cada um de vocês, vocês podem manter o contato comigo o quanto quiserem, como quiserem, e mesmo que não queiram, eu vou estar em contato com vocês, não é? Então, a gente teve, são 11 anos, né? É isso? São 11 anos. Segundo a promessa dele mesmo, o Premassai já deve estar com 12 já? 12, obrigado. Então, com 12 anos, o Premassai, que é a próxima encarnação dele, se ele cumprir o próprio cronograma, já deve estar com 4 anos de idade. Não é isso? Ele disse que 8 anos depois voltaria, né? Então já tem uma criança aí, que é o próximo avatar. Mas eu acho que a gente deve buscar, nesse momento, ou em honra a esse festival, lembrar que ele está mais perto de nós do que as pálpebras estão dos olhos. Ele mesmo dizia isso, né? Eu protejo vocês como as pálpebras protegem os olhos. Eu estou em vocês, eu sou cada um de vocês. Então, esse é o nosso desafio, vivendo no corpo, vivendo as experiências do mundo físico, que são dispersantes, né? Elas levam em direções diferentes. A gente ter essa consciência de que ele está sempre conosco. Até hoje a gente mantém essa tradição da lamparina com 2 chamas. Uma vez o Serginho contou isso aqui há muitos anos atrás e eu recordo agora. Uma vez perguntaram para a Suane, numa desses momentos em que se ia acender a lamparina, alguém perguntou: Suane, 1 pavio ou 2 pavios? Aí ele disse assim: 1 pavio é para o mestre que já morreu, 2 pavios é para o mestre que está presente. Então, por isso a gente mantém essa lamparina com 2 pavios. Os 2 pavios significam que ele está sempre presente. E aproveitando, eu vou convidar a Sol para falar do Samadhi, do Mahasamadhi, da Pessa e da Páscoa. E eu queria lembrar de um aspecto importante, fundamental da mensagem de Baba, e uma das primeiras coisas dele, uma das primeiras máximas ou linhas de ensinamento coletivo, espiritual, que chegou ao Ocidente, que é a unidade das religiões. Aqui a gente cultiva e mantém esse espírito de unidade. Então a gente reverencia o Islã, reverencia o judaísmo, reverencia o cristianismo, reverencia o próprio Baba, o hinduísmo, enfim, de todas as formas, né? E a gente busca manter essa consciência acesa. Isso já foi muito mais presente, muito mais cultivado dentro do Centro Sai, mas hoje em dia a gente procura manter essa tradição. Ela é importante que a gente cultive isso no nosso coração, né? A tolerância religiosa, a compreensão de que a visão de Deus do outro é tão válida quanto a minha, né? E o respeito deve se tornar admiração, deve se tornar comunhão, deve se tornar irmandade. Sai. A Páscoa, Pessa e Páscoa, já foi no início do mês, mas elas são 2 festas tão importantes que não vou me demorar, né? Eu só gostaria, muita gente já sabe o que aconteceu, eu só vou referenciar os aspectos assim que são mais importantes hoje para nós, né? Então, Pessa, né, já vai fazer quase 3.500 anos. Ele é importante para o judaísmo porque é a data vamos dizer, é a festa mais antiga do povo hebreu, porque o povo hebreu só conseguiu a unidade como povo a partir da saída do Egito,
que foi uma ordem divina. Então, essa cerimônia da Páscoa está escrito em Êxodos, né? E lembrai nesta data para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, até o final dos tempos. Por quê? Porque foi uma presença muito importante, né, da manifestação divina, da fé. E essa manifestação, Pessa significa passagem. Não é a passagem do Mar Vermelho, é a passagem do anjo da morte, preservando os hebreus, né, e aqueles que eles conseguiram dizer para ficarem protegidos, por um símbolo que até hoje é uma oração na casa de qualquer descendente do hebreu, que é chamado de judeu, israelita, não importa, né, que é Mezuzá. E é a passagem, principalmente, da escravidão para a liberdade. E é importante só lembrar que o povo hebreu, ele não foi escravizado por uma guerra. Eles fugiram da seca na época de José do Egito, foram convidados pelo faraó a se instalarem. Muitos séculos se passaram, alguns séculos, foram 400 anos, e eles foram ministros, além, enfim. Mas como eles tinham uma religião esquisita, então os ministros começaram a persegui-los, né, e precisavam urgentemente de mão de obra, e assim começou a escravidão. Então, o significado principal de Pessa, né, que é comemorado durante 7 dias, né, é alegria, mas você sempre tem uma taça de vinho tinto. Me dá vontade de chorar. No caso do meu avô, que derrama, sabe, no chão, como uma lágrima em memória daqueles que morreram, principalmente os primogênitos. É uma oração linda. Aliás, uma delas vai ser cantada hoje aqui e está na última folha. Renascimento é o símbolo, né? E, não por acaso, sempre cai no início da primavera, que é onde a terra renasce, fertiliza. E a Páscoa cristã é exatamente, são poucos dias de diferença. Inclusive, quando Jesus foi crucificado, foi na época do Pessa, porque ele praticava, quer dizer, rezava durante o Pessa. E tem todo um processo de pesquisa mostrando que nessa época de Páscoa, 7 dias, o sinódio, que era vamos dizer, a parte do conselho dos religiosos, não existia. Era proibido, nada se faz além de festejar, né, e de agradecer. Então, e nessa época também uma característica, né, eles saíram tão apressados que eles levaram o pão ázimo, sem fermento, né? Então, eu vou guardar essa informação, porque a Páscoa cristã, ela acontece também com um impacto de renascimento. É a mesma simbologia, só que renascimento de um povo, renascimento de Gaia, da Mãe Terra, e renascimento de Jesus Cristo. Então, assim, não estou fazendo comparações, é só a simbologia, né, que é a alegria. Páscoa simboliza a alegria. E é interessante que nós temos a simbologia do ovo de Páscoa, do coelho da Páscoa, né, que veio de onde? Dizem, quer dizer, o coelho, que não põe ovo, ele é o animal que mais se reproduz mais rápido. Então, ele tem essa simbologia de fertilidade. E o ovo é exatamente o início de tudo, né? Então, é dentro desse contexto. Agora, a Páscoa cristã, ela, inclusive, a hóstia, né? Ela tem o mesmo, ela é feita da mesma forma que a matzá, tá? Redonda, porque agora se vende no comércio quadrada, mas a que vem de Israel, eu trouxe até para mostrar para vocês, ela é redonda.
E eu queria falar que o nosso querido Giovannini, que ele fez mais uma vez alguns brindes, então ele lembrou exatamente do bastão. O que é que o bastão significa? Tanto para Pêssar quanto para Páscoa. É o símbolo do pastor, é o símbolo de Jesus, do pastor de ovelhas. Nós somos as ovelhas dele. E é o símbolo, né, de Moisés e Arão, no resgate do povo, porque Moisés era pastor. Arão não, mas ele. Essa curva é exatamente para apoiar, mas principalmente para proteger e alcançar as pernas das ovelhas, né? Então, mantendo a analogia, nós, todos os cristãos, são ovelhas de Jesus, certo? Então, é muito interessante, vocês vão receber de brinde, né, que ele mesmo providenciou, montou bonitinho, né? E, assim, e o que Swami faz? Vou fechar com a analogia com os ensinamentos dele. Qual o maior ensinamento de Swami? Que a Páscoa representa isso. A Páscoa representa be happy e amor. Então, primeiro amor, olha para mim, isso vem assim. O primeiro amor é o amor a Deus, que é o pai e mãe divinos. Olha assim. Essa era a maçã, feita no deserto. É exatamente assim. E era feita assim no sol, ela era cozida no sol. Tá? Por isso a hóstia tem esse mesmo formato. Tá? Com outro significado, mas a base está aí. Ok? Então, Swami fala o quê? Né? Então, esse era o pão da ceia. Era o pão da ceia. Da Pêssar. Toda Pêssar não tem fermento. Durante 7 dias não se come fermento. Nada. Ok? Então, a única coisa que tem um fermento natural, que é o vinho ou o suco de uva, que depois eu trouxe um especial para vocês, mas suco, não vinho. Ninguém faz um alimento, consome um alimento, sem agradecer e sem oferecer para que todos os seres que possam receber, possam ser compartilhado, a energia dele. Então, isso é encontro no budismo, encontro no judaísmo, e é o primeiro ensinamento de Swami, né? É exatamente a unidade. Então, nós vamos receber também uma crachada que não conseguiu chegar a tempo do congresso. Aqui aos pais dele. Roseli, explica. Porque... Saira, vocês sabem que semana passada a gente estava lá no Congresso Nacional, né? E é hábito cada região mandar uma lembrancinha, né? Os irmãos do Amazonas, veio do Amazonas, gente, lá da região norte, eles vão receber uma trufa de cupuaçu, vinda diretamente do norte, com o amor dos irmãos do Amazonas. Liberdade, e nós somos responsáveis. É como diz o primeiro mandamento, né, da Kabbalah. Nós somos os únicos responsáveis por tudo que nós escolhemos. Então, assim, é a lei do livre-arbítrio. E o que é que esse homem veio nos trazer? Olhem esses valores, pratiquem, tenham o arbítrio de praticar, né? Paz, porque sair da escravidão é viver em paz. A retidão é ser correto, né? O faraó não conseguiu ter essa correção de cumprir, quer dizer, ele vem mostrando que a verdade da unidade, né, que verdade está ladeada da retidão e da não violência. E, que é mais importante, a prática do amor, que é gratidão e perdão, que andam juntos, acolhimento, bondade, misericórdia, compaixão, cada um no seu nível. Então, Páscoa e Pêssar representam tudo isso, que é a mensagem de Swami. Sai.